Então, número 3. A número 3 é a distro que eu mais usei nos anos 90 e foi a francesa Mandrake Linux, que depois se fundiu com a brasileira Conectiva e virou Mandriva, que começou em 1998 e morreu em 2011. Mandrake para mim sempre pareceu um Red Hat mais amigável, mais ou menos como o Ubuntu nasceu como um Debian mais amigável, só que quase uma década antes. O Mandrake vinha com KDE por padrão e o principal é que tinha um instalador gráfico muito mais interessante que a versão em Anycurses padrão dos Red Hats. E para quem não sabe o que é a distro Red Hat, depois ele virou CentOS, que é mais usado em servidores de empresas, e o Fedora, que é a versão mais usada em desktops. Além disso, tinha o Mandriva Control Center, meio parecido com a proposta do YaST do OpenSUSE, de ter um painel de controle completo para configurar o sistema em vez de ter que fazer muita coisa pelo terminal. O gerenciador de pacote, eu não lembrava o nome, mas pesquisando achei que era o RPMI, que funciona como um wrapper para RPM. Eu jurava que ele usava direto RPMs, que é o formato de pacotes Red Hat Package Manager, que ainda é usado no CentOS e Fedora e gerenciado pela ferramenta DNF. O Mandrake, Conectiva e depois Mandriva foi onde eu realmente comecei a aprender Linux, aprender a programar com Perl, PHP, aprender sobre servidores web, configurar Apache, coisas assim. Eu usei outras distros daquela época, mas eu sempre voltava para o Mandrake. O top 2 eu acho bacana para quem só conhece o Ubuntu da vida, porque é largamente usado e ninguém sabe disso, o Alpine Linux. Se você lida com infraestrutura, principalmente se é DevOps de Kubernetes e outras plataformas de containers, deve usar Alpine ou Debian. A ideia do Alpine é o oposto de um Fedora ou Ubuntu. Enquanto distribuições para desktop tentam colocar um monte de software para tornar a máquina mais fácil de usar, um Alpine tem como objetivo ser o mais leve e o mais seguro possível, vindo só com realmente o mínimo necessário para um container funcionar. Eu acho que tem louco que tenta usar Alpine como desktop, mas ele não foi feito para isso. Dá, mas não tem vantagem em desktop, só em containers. Ele deriva de uma linhagem anterior de distros, como o antigo LRP ou Linux Router Project ou Linux on a Flop, cuja ideia era ter uma distro tão pequena que caberia num disquete antigo. Esse tipo de distro é útil para botar coisas como roteadores ou firewalls. Sabe o modem de internet que você tem aí na sua casa? É um Linux dessa família, não necessariamente o Alpine, mas parecido. Ele vem com o kernel, os drivers mínimos para coisas como placa de rede, nenhum tipo de interface gráfica pesada como KDE e só um servidor web como Apache para fornecer uma aplicação web que você acessa pelo navegador do seu PC ou via um app no celular. Para quem sabe Docker ou Podman, normalmente puxa imagens cuja base original era um Alpine. Por exemplo, esse é o repositório onde tem o Dockerfile que gera a imagem de Postgres que você usa nas suas aplicações. Ele tem duas versões, uma gerada a partir de Debian e outra a partir de Alpine. Se olharmos o repositório da imagem de Python, o Dockerfile dele também começa com a opção de Alpine e depois Debian. Debian ainda é bem usado para essas coisas por causa da sua reputação lendária de estabilidade e maturidade, mas o Alpine está lá, pau a pau. Diferente de Ubuntu ou Debian, que usa a ferramenta apt para gerenciar pacotes, Alpine usa APK e hoje em dia tem APK para tudo que precisamos no mundo de servidores ou sistemas embarcados. Como programador, é importante aprender como o Alpine funciona e quais as diferenças com outras distros mais antigas como um Debian. E agora meu top 1 é para dar uma trolladinha, mas só para sair do comum. Eu acho que é válido falar do Batocera. Quando falamos em distros para gamers, muitos pensam no Pop! OS ou Garuda ou mesmo o meu Manjaro, mas a maioria esquece do Batocera. Eu uso o Batocera num Raspberry Pi ligado nesse setup que eu tenho em casa. Eu sempre quis um arcadezão de madeira, que nem tinha antigamente, mas na prática, no meu apartamento pequeno, seria um trambolhão ocupando muito espaço. Daí eu resolvi repensar o conceito e ter um arcade minimalista. Eu já tinha um Raspberry Pi sobrando, tinha comprado esse joystick de arcade da 8-bit do, que não é nem de longe bom para competir numa Evo da vida, mas para jogar casual é excelente. Daí eu comprei esse monitor portátil super fino e leve, tão leve que eu coloquei fita dupla face da 3M atrás e grudei na parede. No Raspberry Pi, antigamente eu instalava o RetroPie, que é outra distro dedicada a retro game, mas o Batocera acho que evoluiu mais rápido e tem o melhor acabamento. Você baixa a imagem dele, instala no SD card, coloca no Raspberry e já era, tudo funciona. Olha só o boot dele.